Vamos entender um pouquinho o que é uma população e o que é uma amostra. Pois bem, população significa o conjunto completo de indivíduos que tem uma característica comum. Então, por exemplo, eu posso querer identificar as mulheres brasileiras idosas. Então, eu tenho um conjunto de indivíduos que têm característica comum. Quais são as características comuns dessa minha população? Tem que ser do sexo feminino, tem que ter 60 anos ou mais e tem que residir no Brasil. Então, se eu for lá no IBGE, eu tenho essa informação do número de mulheres brasileiras idosas. Essa é a minha população total. Eu sei quantas idosas nós temos no Brasil. Mas nem sempre a minha pesquisa vai me permitir chegar a esse total de mulheres idosas brasileiras. Ou, por exemplo, um outro perfil de população. Eu quero identificar os indivíduos jovens moradores no município de São Paulo. Pois bem, quem são os jovens? Se a gente pegar a definição lá do IBGE, são aqueles de 18 até 49 anos. Jovens e adultos, vamos colocar assim, 18 a 49 anos. Pois bem, moradores de São Paulo. São Paulo tem 14 milhões de habitantes, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. Mas eu quero somente essa parcela intermediária de jovens e adultos. Deve dar aí em torno de uns 8 a 10 milhões. Então, veja que essa é a minha população-alvo. Eu também posso querer saber todas as pessoas moradoras do município de São Paulo. Essa é a minha população-alvo. Qual que é a característica comum delas? Elas moram no município de São Paulo. Mas nem sempre é possível a gente fazer uma pesquisa com a população. Por quê? A ideia da população é que ela está distribuída em um determinado momento e em um determinado espaço. E elas possuem características demográficas, sociais, né, e de saúde que são comuns. Então, por exemplo, eu tenho aqui o globo terrestre, né, eu tenho bilhões de pessoas no planeta Terra e eu posso querer saber qual que é a população de trabalhadores, de homens trabalhadores. Eu posso querer saber qual que é a população de idosos, eu posso querer saber qual que é a população de mulheres. Eu posso querer, mas nem sempre eu vou conseguir, né? Porque a gente tem um problema aí financeiro que impacta alcançar essa população e eu tenho um problema também logístico, que a gente vai entender um pouquinho agora. Mas já que eu tenho esse problema, qual que é a saída? Eu faço uma seleção amostral. Eu faço uma amostragem para representar essa minha população. Lembra lá o exemplo que eu dei? Eu posso querer identificar as pessoas idosas, mulheres, né, idosas brasileiras. Ok, nós temos um número gigantesco. Não vai dar para eu acessar todas elas ao mesmo tempo. Então eu faço uma amostragem dessas mulheres. Eu faço o quê? Um subconjunto dessas unidades, dessas pessoas. Então, quando eu vou fazer um subconjunto, eu vou extrair uma parcela pequena, menor, para que seja factível o meu desenho de estudo, para que eu consiga chegar ao N, que eu consiga representar toda a população. Pois é, por que é melhor eu coletar dados da amostra e não da população? Quando a gente faz a coleta de uma população inteira, isso é definido como censo. Então, de 10 em 10 anos, né, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele faz o censo brasileiro. Então, nós tivemos o censo em 2010 e o outro agora em 2019, início de 2020. O censo busca justamente identificar todos os moradores, né, todos os indivíduos pertencentes a uma unidade de tempo e uma unidade territorial. Unidade de tempo, 2020, o ano de 2020. Territorial, Brasil, o país chamado Brasil. Então, quais são as pessoas que moram
em 2020 no Brasil, que vivem em 2020 no Brasil? Pois bem, temos aí em torno de 220 milhões. O censo brasileiro permite chegar a esses 220 milhões. Mas a minha pesquisa, Juleimar, não vai ser com 220 milhões, vai ser com um número bem menor. Então eu faço o quê? Uma amostra. Pego esses 220 e seleciono um grupo menor. Quais são as vantagens? Primeiro, isso me permite ter menor custo em comparação com o censo, né? Segundo, maior velocidade na realização da pesquisa. Bom, eu não vou precisar de coletar 220 milhões, eu vou coletar 10 mil, então, com certeza, é mais rápido eu coletar os dados. A terceira é a impossibilidade logística. O censo, a gente tem distribuição de pessoas, né, de profissionais que fazem a coleta em todos os municípios brasileiros. Só que isso é uma iniciativa do governo. Quando a gente vai passar para a nossa pesquisa, pode ser que eu não consiga atingir a população inteira por essa impossibilidade logística. Eu não tenho pessoas suficiente para eu poder alcançar toda a população de estudo. Então, a amostra me permite ter um grupo menor, uma equipe menor de trabalho, e aí eu consegui realizar a minha pesquisa. E outra vantagem é que a amostra também tem um valor científico, mas a gente precisa entender qual que é esse valor científico. Não é qualquer amostra, tá? Lembre-se que quando eu faço seleção de uma amostra, um grupo menor de pessoas, eu sempre tenho que extrair aquele grupo de forma a representar a população. A gente está fazendo um subconjunto, mas esse subconjunto não pode ser diferente da população como um todo. Vou dar um exemplo que eu acho que vai entender. Veja bem, nós temos na população brasileira 14 a 15% de idosos. Desses 14 a 15% de idosos, nós temos em torno de 55, 58% de mulheres e 45, 42% de homens. Quando eu fizer a minha amostragem, né, o meu subgrupo da população brasileira, eu vou ter que considerar que 14% da minha amostra vai ser de idosos, então eu tenho que garantir essa representatividade. E nesses 14%, eu tenho que garantir que em torno de 55, 58% seja de mulheres e 45, 42% seja de homens. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a minha amostra tem a mesma distribuição do conjunto total, que é o meu universo populacional, tá? Então, quando eu consigo fazer isso, eu consigo chegar a esse resultado, isso me permite dizer que tem um valor científico de representatividade. Estou dando um exemplo aqui simples, né? Mas que isso vai se adensar um pouco mais, porque as pessoas não são iguais somente pela distribuição de sexo e idade, por exemplo. Tem outras características que a gente precisa garantir essa representatividade, tá? Vamos lá, então a gente faz um processo de amostragem. A amostragem vai me permitir fazer inferência. Então, vamos lá. A minha população é o grupo total, o meu subgrupo se chama amostra e o processo de chegar a essa amostra se chama amostragem. Essa minha amostragem, ela tem que garantir representatividade. Essa é a palavra mais importante num processo de amostragem. E essa representatividade, eu vou ter que ter um tamanho, né, um N, um número de pessoas adequado para poder representar realmente a população de estudo. E aí, eu posso ter amostragens não probabilísticas e eu posso ter a amostragem probabilística. Pois bem, a amostragem probabilística ela sempre vai ser mais bem-vinda. Por quê? A amostragem probabilística justamente ela dá a noção de distribuição probabilística dos participantes. Ou seja, uma vez que eu seleciono uma pessoa,
quem não foi selecionado tinha a mesma probabilidade de entrar no estudo. Então, por exemplo, eu vou lá no município de São Paulo e seleciono um homem de 65 anos para poder participar do meu estudo. Um outro homem, também de 65 anos, ele tinha que ter a mesma probabilidade de participar. Então a gente vai entender como é que nós vamos fazer essa probabilidade aí de participação dos estudos. A partir de quê? Dos tipos de amostras, de amostragens. Então a amostragem é o nosso processo e a gente pode ter um processo por amostragem aleatória simples, eu faço um sorteio. Eu posso ter uma amostragem sistemática, eu posso ter uma amostragem estratificada ou uma amostragem por conglomerados. Vamos lá entender o que é cada uma delas. A amostragem simples, aleatória, simples, eu vou ter um conjunto ali da minha população total. Então eu conheço todas as pessoas, né? Então vamos supor, nós temos no Brasil 220 milhões de pessoas. Esse número ele é conhecido. Eu não consigo conhecer os 220, mas eu sei que temos no Brasil 220 milhões de pessoas. Então, cada unidade, cada pessoa vai ser identificada por um número ou pelo seu nome. Então eu tenho uma listagem dessas pessoas. A partir dessa listagem, eu faço um sorteio simples em que todas as pessoas, essas 220 milhões, terão condições iguais de serem sorteadas. Então é como se eu tivesse ali um programa e com todos os dados dos 220 milhões de brasileiros, e aí eu aleatoriamente selecionar um grupo dentro desses 220 milhões. Eu, a priori, não sei se essa pessoa vai ser homem, se vai ser mulher, se mora na região sul, se é na Nordeste, se é uma pessoa de baixa ou de alta escolaridade, se ela fuma ou não fuma, se ela é jovem, se ela é idosa, se ela é criança. A priori eu não sei. Por quê? Eu estou querendo selecionar simplesmente um grupo menor desses 220 milhões por sorteio. Depois que eu fizer o sorteio, que eu identificar essas pessoas, eu vou saber quantos são homens, quantos são mulheres, quantos fumam, quantos não fumam, quantos já têm a doença, quantos não têm, quantos moram na região norte, quantos moram na região centro-oeste. Então, somente depois da amostragem aleatória que eu vou conseguir identificar exatamente as características dessa população. Então, mas vejam que todos os 220 milhões terão a mesma chance de ser incluído. Ah, e se a pessoa estiver no hospital, Julemar? Não sei. Eu, por enquanto, só estou fazendo a amostragem. Depois é que eu vou identificar essa pessoa, tá? Cada indivíduo incluído não impacta na inclusão de outro. Essa é uma característica da amostragem aleatória simples. Não é porque eu incluí uma mulher de 49 anos que isso vai automaticamente excluir a inclusão de outra mulher, desculpa, excluir a possibilidade de entrar uma mulher, uma outra mulher de 49 anos. Não automaticamente tem essa relação, tá? Então todos têm a probabilidade igual e a gente vai fazer um sorteio simples para poder identificar essas pessoas. O segundo processo de amostragem a gente chama de amostragem sistemática. Eu tenho uma população e ela está organizada em uma ordem, tá? Essa é a palavra que mais se aproxima da amostragem sistemática. Por exemplo, eu posso ir lá no município do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte e identificar numa lista telefônica, embora hoje, né, isso já não seja tão comum, né, na nossa realidade, porque quase todo mundo aí tem telefone celular, mas vamos tentar entender que todos os moradores, por exemplo, do município de São Paulo têm um telefone. E esse telefone, né, está cadastrado no nome de alguém. Eu tenho ali um número total de pessoas e, de repente, elas estão organizadas em uma ordem. Ordem o quê? Alfabética. Então, começa do A e vai até o W, né? Identificando essas pessoas. Pois bem,
Eu posso selecionar essas pessoas a partir de um número específico. Então, por exemplo, a cada 10 indivíduos, eu vou selecionar um. Então, eu tenho uma ordem de divisão desses indivíduos, e aí eu vou contar na lista telefônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar o 10, ele vai ser selecionado. O 20º, o 30º, o 40º, e assim vai. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sistematizando por uma ordem a entrada dos indivíduos. Eu não sei se o indivíduo 10 é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança, se é jovem, adulto, né? Criança não vai entrar nesse caso. Se o indivíduo 20 ele é igual ao 10, eu não sei, eu só sei que eu vou selecionar os indivíduos de 10 em 10, ou de 100 em 100, mas a premissa básica aqui é que exista uma ordem. A gente pode fazer isso por lista telefônica ou, por exemplo, pelo número de prontuário. Imagina que vocês queiram fazer um estudo nos hospitais de um determinado município e aí eu tenho todos os prontuários daquele hospital. Os prontuários têm um ID, né, que é a sua identificação no hospital. Então, todos os prontuários que terminarem com o número, por exemplo, 10, eu vou selecionar. Beleza, então eu vou em cada hospital, tenho ali uma ordem desses prontuários, então, de acordo com a entrada do paciente no hospital, é atribuído um código para ele ao seu prontuário. E aí eu vou lá e seleciono todos eles de uma forma pré-estabelecida. Então eu vou fazendo isso aqui, ó, saltos pré-estabelecidos, saltos de 10 em 10, saltos de 100 em 100, saltos de 1000 em 1000. Esse número, esse tamanho do salto, quem vai definir sou eu. Como que eu defino isso, Lemar? Primeiro, vai depender do tamanho da sua população e segundo, o quanto dessa população você quer fazer a amostragem. Então, se eu tiver uma população com 200 mil pessoas e quiser fazer uma amostragem com 20 mil, então eu vou fazer saltos de 10 em 10. Se eu quiser fazer uma amostragem de 2.000 pessoas, eu vou fazer saltos de 100 em 100. Então vai depender do quanto de pessoas que vai entrar na minha amostra. Então, tá aqui, por exemplo, uma sequência, né, de indivíduos. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí o número pode seguir. Eu fiz um sorteio e toda vez que... e nesse sorteio eu joguei um dado para cima, apareceu a face 3. Toda vez que apareceu um indivíduo cujo o código dele ou a ordem dele é a terceira, eu vou selecionar. Então eu tenho o indivíduo 1, não me interessa, o 2 não me interessa, o 3, ok, esse inclui. O 4 não me interessa, o 5 não me interessa, o 6, ok, esse me interessa. Então eu vou fazendo essa seleção sempre por uma escala, por uma unidade aqui, sistematicamente. Independente se esse indivíduo é exatamente igual a esse, ou se eles são exatamente diferentes, não importa, tá? Então essa é a amostragem sistemática. A terceira amostragem, né, o terceiro tipo, é a amostragem estratificada. O que a gente vai chamar de estratificado? Nós vamos fazer verdadeiros estratos para as pessoas serem o mais homogêneas possíveis entre si. Então vamos supor que eu quero fazer o estudo lá em São Paulo, com 14 milhões de habitantes, e eu vou definir estratos específicos. Um dos estratos que tem características muito particulares é o extrato, por exemplo, de crianças. Um outro extrato são dos jovens e os adultos, e o terceiro extrato, por exemplo, pode ser de idosos. Ou, não, eu quero fazer extratos de acordo com o sexo. Ah, tá, eu quero fazer extrato de homens e quero fazer o extrato de mulheres. Tudo bem. Eu quero fazer um extrato de acordo com a região onde a pessoa mora. Eu vou lá e vou selecionar pessoas que moram na região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, né? Daquele município ou daquele país, daquela minha região. E aí, depois que eu seleciono essas regiões, eu faço
uma aleatorização. Então, eu preciso, primeiro, identificar esses estratos para tornar as pessoas dentro dos estratos um grupo bem homogêneo. Mas para isso eu preciso ter esse critério de estratificação. Por exemplo, para mim é interessante estratificar por idade, por sexo, por região de moradia, tá? E pode ser que seja necessário fazer novos estratos dentro de um estrato. Por exemplo, eu faço extrato por faixa etária. Então eu vou identificar todos os recém-nascidos e crianças, então vou incluir ali e adolescentes, vai de 0 até 18 anos, e dentro desse extrato de 0 a 18 anos, eu faço um segundo extrato por sexo, por exemplo. Eu vou dividir as pessoas de acordo com o sexo masculino e o sexo feminino. Então eu estou fazendo o quê? Extratos dentro de um novo extrato, ok? Então é possível a gente fazer 2, 3, 4, 5 extratos até chegar tornar os grupos mais homogêneos possíveis. Depois que eu identifiquei esses extratos, eu faço uma aleatorização. Então, eu vou precisar conhecer as pessoas, o número de pessoas, onde elas estão localizadas, para que eu possa fazer o sorteio dentro do extrato. Exemplo, fui no município de São Paulo, selecionei os extratos por região de moradia. Beleza. Eu fui lá na zona norte de São Paulo e selecionei aleatoriamente, eu fiz sorteios de indivíduos da faixa etária de 0 a 18 anos, de 19 a 59 e de 60 anos ou mais. Veja que a primeira coisa que eu fiz foi extrato, dividir pelas regiões geográficas, para que todo mundo tenha oportunidade idêntica. Então, dentro de uma mesma região, os indivíduos serem o mais homogêneo possível. Depois eu fui lá e fiz um segundo extrato por faixa etária. Dentro dessa faixa etária, eu fiz o sorteio para as pessoas entrarem no meu estudo. Então, essa é a chamada amostragem estratificada. Então, está aqui um exemplo, né? Segundo a estratificação, segundo o sexo durante ao nascer. Então, eu tenho ali um grupo de mulheres que acabaram de parir, né? De terem seus filhos. E aí eu já, no momento que as mulheres estão parindo dentro do hospital ou da unidade ali minha de observação, eu já separo os meninos e as meninas. Então, o meu extrato aqui é por sexo. Então, eu vou ter um extrato de meninos e um extrato de meninas. Dentro desse extrato de meninas, por exemplo, eu faço um sorteio para identificar quais as crianças do sexo feminino que vão participar do meu estudo. Beleza, vou lá no meu extrato de meninos e identifico os recém-nascidos do sexo masculino, sorteio por uma técnica amostral aleatória simples também, quais serão aqueles que vão participar do meu estudo. O quarto e último tipo de amostragem é o por conglomerado. O que significa esses conglomerados? Significa que a minha população ela já está dividida em grupos, chamados de conglomerados. Esses grupos, eles são diferentes dentro, as pessoas são diferentes entre si. Mas, entre os conglomerados, eles são iguais. É o caso, por exemplo, das escolas. Veja que, se a gente escolher um conglomerado chamado escola, que vai de 0 do maternal até o ensino fundamental e médio, concorda comigo que dentro da escola, as crianças, né, os adolescentes são diferentes entre si. Mas se eu comparar uma escola com a outra, elas tendem a ser iguais. Então eu tenho um conglomerado chamado escola A e o outro conglomerado chamado escola B. Isso também funciona para os hospitais. Então, dentro do hospital A, eu tenho indivíduos com diferentes condições, mas esses indivíduos desse hospital A,
eles não são tão diferentes do hospital B, por exemplo. Então, entre os conglomerados chamados hospitais, eles são parecidos, são homogêneos. Mas dentro de um conglomerado chamado hospital, eles são diferentes. Então, eu tenho um número X, né, de conglomerados. Então, eu vou selecionar 50 escolas dentro do município do Rio de Janeiro. Fiz um sorteio aleatório. Então, são 50 conglomerados. Dentro de cada escola, eu vou fazer um sorteio para identificar as crianças que vão participar do meu estudo. Então, eu tenho 50 conglomerados, 50 escolas, que eu vou selecionar de forma aleatória. E dentro desse conglomerado, eu vou fazer um novo sorteio para as crianças participarem do meu estudo. Eu posso fazer esse conglomerado em um único estágio. Então, por exemplo, todos os elementos dos conglomerados são selecionados de forma aleatória. Imagine que eu escolhi, então, 50 escolas e dentro de cada escola eu fiz o sorteio simples. Não importa se é menino, se é menina, se está nos anos iniciais de escola, se já está terminando o ensino médio, não importa. Eu fiz um sorteio aleatório simples a partir de um único estágio, que é o quê? O próprio conglomerado, tá? Então, eu defini o conglomerado e fiz um único sorteio. Então, eu tenho um único estágio. Eu poderia também fazer 2 estágios. Eu faço o sorteio dos conglomerados, defino um conglomerado e lá dentro eu defino um estágio. Por exemplo, eu escolhi uma escola dentre as 50, né, selecionadas. Cheguei lá naquela escola, eu fiz um sorteio das crianças que estão no maternal até o ensino primário, ali o fundamental 1, e depois, um segundo estágio, aquelas crianças do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Veja que eu defini 2 estágios por faixa etária. Então, o primeiro estágio são as crianças mais novas e o segundo estágio são as crianças um pouco mais velhas. Então, eu dentro de uma única escola. Então, eu defini 2 estágios, tá? Então, eu faço uma aleatória simples de conglomerados e depois uma outra seleção aleatória dos próprios elementos que vão participar. No caso, as crianças aqui dentro do conglomerado, ok? Então, nós temos 4 tipos de amostragem probabilísticas e nós temos um tipo de amostragem não probabilística, que a gente vai chamar de amostragem por conveniência. Qual que é a ideia aqui da conveniência? Primeiro, as pessoas não terão as mesmas chances, né, as mesmas probabilidades, as mesmas oportunidades de participar do estudo. Por que ela é de conveniência? Porque ela é conveniente, ela é familiar, ela é mais fácil para o pesquisador fazer o seu estudo. Por exemplo, imagine que vocês estejam lá na clínica escola de fisioterapia e terapia ocupacional do IFRJ. Concorda comigo que ali é conveniente eu fazer um estudo de crianças, por exemplo? Porque eu já tenho ali a definição das crianças. Mas será que aquelas crianças que estão ali representam todas as crianças do Rio de Janeiro, por exemplo? Né? Então, como está próximo de mim e é mais fácil eu ter acesso a essas crianças, então eu vou chamar essa amostragem de conveniência. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho todas as crianças do município do Rio de Janeiro, mas eu não vou conseguir acessá-las, né? Então, todas as crianças na faixa etária aí de 0 a 12 anos representam o número X da população do Rio de Janeiro. Eu não consigo atingir esse número X, então eu faço uma amostragem. Eu posso fazer uma amostragem probabilística, em que eu vou sortear, eu vou estratificar, eu vou definir os conglomerados, né? Ou eu vou fazer por conveniência. Bom, entre os moradores, as crianças moradoras do Rio de Janeiro, eu escolhi aquelas pertencentes que fazem tratamento na Clínica Escola de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do campus Realengo do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Entenderam que eu tenho um grupo muito menor
mas que para mim ele foi conveniente. Então eu tenho N unidades, N crianças que foram selecionadas pela minha facilidade de acesso a esses indivíduos, tá? Então, isso pode ser uma forma de fazer a amostragem. Mas lembre-se que aqui ela não é probabilística mais. Por quê? Agora, as crianças do Rio de Janeiro não terão chances iguais de participar, probabilidades iguais de participar. Somente as crianças que fazem fisioterapia é que terão chance de participar. Então você excluiu as outras, então ela já não é mais amostragem probabilística, ela é chamada de amostragem por conveniência. Bom, por conveniência ela pode carregar vícios, né? Vieses ali. Ah, pode ser uma amostra de crianças numa determinada faixa etária que não representa o município, são crianças portadoras de alguma doença ou algum evento de saúde que não representa o município do Rio de Janeiro, né? São crianças moradoras de uma determinada região que não representa o Rio de Janeiro. Então esse é um problema quando a gente faz a amostragem de conveniência. Mas não significa que eu fazer uma amostragem de conveniência torna o meu estudo ruim, né? Que não valida o meu estudo. Pode ser sim útil, pode ser interessante, desde que isso seja bem descrito, seja bem claro na definição do estudo, tá? Sempre buscando dar essa ideia de representatividade. Em qualquer processo de amostragem, sempre a gente vai ter a representatividade, tá? A ideia da amostragem é sempre essa. Eu não consigo fazer uma inferência se a amostra não é representativa do total, da população total. Então, eu tenho uma amostra pequena, mas que ela representa o total. Então, olha só, aqui a gente tem três cores básicas, né, pertencentes a esse conjunto de elementos. Eu tenho o vermelho, o azul e o verde. Quando eu selecionar minha amostra, eu tenho que ter pelo menos o vermelho, o azul e o verde. Se eu incluir aqui dois verdes e um azul, opa, eu deixei o vermelho de fora. Então, se eu fizer isso, a minha amostra não é representativa da minha população.